Finalmente apareci aqui para fazer o vídeo sobre os 4 temperamentos para vocês, mas vamos primeiro a algumas recomendações iniciais. Se você não tem nenhum conhecimento sobre os 4 temperamentos, eu recomendo que você pegue uma caneta, um lápis, um caderno e vá anotando, assista com calma tudo que eu vou dizer aqui. Se você já tem alguma certa afinidade, então talvez algumas coisas que eu vá falar sejam meio óbvias, tá? Mas o vídeo vale a pena. Vim aqui consultar os universitários porque eu quero que vocês façam um esqueminha, mas o esqueminha dos meus resumos não é muito dos legais, entendeu? Não dá pra entender, só eu entendo. Então eu vou procurar. Então, eu preciso que vocês façam uma bola assim e dividam em 4, porque cada canto é um. E a gente tem uma razão pelo qual o temperamento leva consigo um elemento da natureza. Então vamos lá. Primeiro vamos começar pelo fogo. O que o fogo faz, né? Vamos pensar assim, imaginar o que o fogo faz. Ele aquece, certo? Mas um fogo desgovernado, ele traz um incêndio. Então, é isso. É basicamente o colérico. Ele é o tipo de pessoa que expande. Então, o fogo, ele expande e tem um impacto grande. Então, ele quer marcar o mundo. Então, o fogo, ele marca, ele queima, ele causa incêndio, ele causa problema, certo? E o quanto tempo aquele impacto fica dentro dela. Como assim, Camille? Como assim? Vamos supor uma briga. Aquela briga, o colérico vai ficar por quanto tempo? O sanguíneo vai ficar por quanto tempo? Entendeu? Então, vamos supor, o colérico, ele pega a briga, né? Briga, porque ele expande. Então, se ele é uma pessoa que expande, ele provavelmente vai brigar no momento que está acontecendo a briga. Ele vai se intrometer, ele vai querer brigar, discutir, nananana, certo? E, para ele, o impacto ele é de longa duração. Então, ele fica remoendo aquilo, ele tem rancor, ele lembra, é como se aquilo deixasse uma marca nele, é como se, sabe, passou-se anos e ele ainda lembra daquilo. Então, o colérico fica na parte esquerda de cima, da bola do que vocês separaram pra mim. Vamos lá. O melancólico. Então, imaginemos um pote com terra. O que acontece se a gente colocar o dedo e tirar o dedo? Fica uma marca, certo? Então, é dessa forma que o melancólico leva o impacto, de forma duradoura, de forma... ele absorve tudo o que está acontecendo no ambiente, ele observa muito. Pessoas melancólicas são muito observadoras. Claro que ser melancólico não é sinônimo de ser triste, de ser desanimado, mas depois eu explico por que melancólico tem essa tendência a ser desanimado. Enfim, e aí fica a marca. Porém, ele não expande igual um colérico, porque um colérico, ele tem essa intenção de ter que marcar o mundo antes que o mundo o marque, sabe? É meio que uma competição com o mundo. Já o melancólico não. O melancólico, ele não sente essa necessidade de exteriorizar. Então, vamos lá, círculo, pra ajudar vocês a pensar. Colérico em cima, né? E o melancólico embaixo, fogo, terra. Os dois sofrem impactos duradouros, impactos marcantes, impactos que doem, que machucam, que trazem rancor, que trazem mágoas, que trazem lembranças. É como se ficasse ainda como se fosse reviver, sabe? Ele revive o momento. Então, quando lembra daquele trauma, daquela questão, daquela briga, é como se ele revivesse o momento, o melancólico e o colérico. Então, vamos para a próxima parte. Temos o sanguíneo. O que seria o sanguíneo? Ar. Então, ar expande, mas ao mesmo tempo que expande, desaparece pelo ar. O que seria o ar, então? O ar é uma coisa que passa, ele não é uma permanência. O ar, você sentiu o ar, ele já passou e já foi embora, sabe? Então, o ar, ele é basicamente isso. Por isso que os sanguíneos têm uma dificuldade muito grande em manter a constância. Porque para eles, a vida é muito passageira, a vida é muito rápida. Tanto que o sanguíneo, para ele conseguir se dividir, assim, se separar entre ele e o mundo, é muito difícil. Porque
é uma tendência natural que o sanguíneo esteja sempre focado nas coisas do mundo ao ponto de se misturar com ele. Então é muito comum que pessoas sanguíneas sejam, digamos, materialistas, porque querem ter o mundo com elas, são gulosas ou obesas, porque, né, uma parte do mundo está entrando nelas. Tem essa facilidade com o mundo, só que acabam deixando muitas coisas passarem, sabe? Porque não tem rotina. É difícil ter rotina pro sanguíneo, porque o impacto, ele chega, né? O impacto chega. A gente tem um impacto breve. Então, vamos explicar, né? Entrando no conceito anterior. O sanguíneo sofre o impacto, vamos dizer, a briga, né? Eu estava falando da briga. Então, ele entra na briga, né? Porque ar expande, porém, ele não lembra, entendeu? Ele lembra, claro, não digo que ele tem amnésia, Alzheimer, não é isso. Mas o sanguíneo, ele não guarda com o mesmo sentimento, a mesma emoção, ele não revive aquilo ao longo do tempo, sabe? Então, pra ele, é a questão de alguns dias, já esqueceu, ele já não sabe mais, ele pode até lembrar da briga, mas ele não... Agora, o fleumático é água. E o que quer dizer água? Água é uma coisa que sempre está em movimento, claro. Água é o sinônimo da vida, porque tudo surgiu com a água. E aí você pode, sei lá, jogar qualquer teoria da ciência, que você vai ver que o mundo, as pessoas surgiram através da água. Pipipi, popopó, toda aquela história, né? Vamos lá, voltando ao círculo que eu fiz com vocês para recapitular. Colérico sofre o impacto, tem a permanência grande e responde rápido. Então, ele reage rápido, né? Tem que analisar o tempo de reação. Melancólico tem a permanência, então ele sofre o impacto, dói nele de novo, porém, ele não responde, ele não reage à situação. Sanguíneo, né? Tô fazendo aquele círculo aqui. Sanguíneo, ele sofre o impacto bem sanguíneo. Ele não sofre o impacto, né? Ele responde à situação, ele tem uma reação, porém, pra ele, passa rápido e acabou. Então, ele não tem aquele impacto. O impacto dele é breve. Dos outros, o fleumático sofre o impacto de maneira rápida. Pra ele, nem lembra, né? Nem lembra. E também ele não vai discutir. Pra ele não faz o mínimo sentido discutir. Pra ele tem os ideais dele tão prontos dentro da cabeça dele que não faz o mínimo sentido estar naquela discussão, sabe? Ele fala, é passageiro e tal. E aí é uma tendência natural do fleumático ser avarento, não ter empatia. Por quê? Porque ele não cristaliza nada. Lembre-se, a água... ela só passa, então você nunca vai se banhar ao mesmo rio sempre, nunca, porque a água já passou, já foi. Só que, lembrando também, a água, ela é o símbolo da vida. Então, ao mesmo tempo que ela passa, né, ao entrar em contato com muitas coisas há muito tempo, então se ela ficar com um morango podre lá o resto da vida e você tirar o morango, é claro que vai ficar aquele morango podre no sabor da água. Então, o que o fleumático precisa para ajudar ele nessa tendência à avareza, nessa tendência de não absorver nada, de não cristalizar nada dentro dele? Ele precisa entrar em contato com as coisas que ele deseja por muito tempo. Então, se ele quer estudar alguma coisa, ele tem que estudar por muito tempo. Ele tem que ter boas referências. Ele tem que estar sempre... Claro que os outros temperamentos também precisam. Porém, o fleumático tem essa dificuldade de ter uma coisa concreta dentro dele. Não é uma tendência natural, não é uma coisa óbvia, não é. Então, um fleumático que não tem algo concreto dentro dele é um fleumático perdido e é um fleumático a longo prazo frustrado, triste, infeliz de qualquer forma, porque ele vai ficar sem ideais, ele vai ficar sem referências, sem como medir o que fazer, o que não fazer. Um trabalho pro colérico é controlar a ira, claro, né? Porque o fogo em descontrole é incêndio, então controlar a ira, porque é muito difícil o colérico conseguir ouvir alguém.
A pessoa tá terminando de falar ainda e o colérico já quer falar, né, a história dele, a parte dele, aonde ele entra ali e não consegue ouvir. E eu sou colérica, então eu sinto muito isso em mim, eu sinto muita necessidade de estar sempre sendo ouvida. Existe esse negócio de que o colérico quer ser o começo, o meio e o fim no assunto, quando na verdade o colérico não é nada, ele é só mais um, né? Ele é só mais um. E aí, quando um colérico já tá em contato com o meio intelectual, ele já tem mais, assim, uma visibilidade, aquele negócio sobe pela cabeça dele e ele entra num discurso de ser autossuficiente. Quando, na verdade, a gente não é autossuficiente em nada, né? A gente precisa dos outros pra tudo. Pra ter uma casa, pra ter comida, pra ter tudo. Tudo a gente precisa de alguém diretamente ou indiretamente. Então, esse é um trabalho, né, estou falando de forma breve, para não... O melancólico, ele não discute, mas ele guarda. E o que acontece? Faz com que as pessoas os melancólicos, sejam observadores. E quem observa demais tem a tendência a comparar os outros. Comparar quem é melhor, quem é pior. E aí, quando a gente compara muito, a gente carrega com nós mesmos um elemento de inveja. Um sentimento de inveja, uma tendência a invejar quem é melhor a nós e se colocar como pior e não querer mudar aquilo. Então, é muito comum que os melancólicos sejam pessimistas, sejam frustrados, sejam tristes, porque eles estão o tempo todo olhando para pessoas melhores que eles. Uma recomendação aos melancólicos seria estar em contato com coisas boas, com coisas belas, com a cultura, com músicas de verdade, com livros realmente bons, porque isso vai construir referências boas ao melancólico, as quais farão ele ver o mundo de outra forma. E como o sanguíneo ele tem essa tendência de lidar com facilidade com o mundo, ele é instável, porque o mundo é instável. Então, todo dia a gente tem uma coisa nova, todo dia a gente tem uma tecnologia nova, todo dia a gente não sabe se vai ser sol ou chuva, por mais que a gente veja a previsão, a gente não sabe. Então, a estabilidade é muito difícil para o sanguíneo. Então, ele deve adotar medidas de rotina, medidas de plano de vida, ir lá e anotar tudo o que é para a vida dele, né? Olhar assim, pensar... eu preciso isso. Esse aqui eu vou lidar em 3 meses, esse aqui eu vou lidar em 5 anos, esse aqui eu tenho que fazer em 1 semana. E aí, elencar o grau de urgência e ir fazendo, porque aí o sanguíneo consegue ter uma prosperidade na vida. Enfim, talvez esse vídeo tenha ficado um pouco confuso, porque eu ia falando de um e lembrando do outro. E talvez eu possa falar mais sobre esse tema aqui, porque é um tema muito extenso. E eu não quis me estender muito, porque eu nem sei direito se o YouTube upa uns vídeos muito grandes. Nem sei como funciona, enfim, fica ruim de editar também. Mas se você gostou desse vídeo, espero que você curta, comente, né? Comenta aí seu temperamento, ou se você descobriu o temperamento graças a mim. É importante falar também que o temperamento não é a personalidade. Então, o temperamento, ele é um tempero unido com a sua personalidade, com o seu contexto histórico, com a vida que você teve. Então, existem melancólicos diferentes, existem coléricos diferentes, existem... Enfim, todos os temperamentos podem ser diferentes um do outro, né? E, digamos assim, temperamentos iguais podem ser diferentes um do outro devido ao contexto, devido às referências de vida. Então, é muito relativo nesse sentido, mas quando a gente entende qual que é o nosso temperamento, a gente sabe qual que é a nossa tendência natural a algo, entendeu? Então, a gente consegue controlar e se policiar e se entender. É uma ferramenta de autoconhecimento, é uma ferramenta de compreensão, é uma ferramenta de prática clínica. Então, se você é psicólogo, talvez possa usar isso em algum momento na sua prática, se você não consegue entender onde começa nem termina a demanda do seu paciente.